Olá, eu sou o professor Jaime Zorzi e nesta aula estaremos abordando uma das questões que se configura como um dos maiores desafios da educação no Brasil, que é alfabetizar. Pois bem, vamos começar tentando compreender o que é alfabetizar. Na verdade, a alfabetização, ela diz respeito à compreensão, ao domínio ou desenvolver a habilidade de transformar letras em sons e sons em letras, ou seja, na capacidade de codificar, pensando na palavra falada, analisar os componentes sonoros que estão presentes na palavra falada e buscar a letra ou as letras que representam aqueles fonemas. E o que seria decodificar? Uma habilidade para poder olhar as palavras contêm letras, as letras representam sons, portanto, a pessoa que está aprendendo a ler, ela olha as letras, transforma em sons, vai juntando esses sons em unidades maiores até formar a palavra e pronto, poder acessar o seu significado. Então, de uma maneira bastante objetiva, alfabetização ou alfabetizar significa desenvolver uma capacidade de codificar e decodificar. Essa noção de alfabetizar precisa ser comparada com a ideia de letramento. O letramento é um conceito mais amplo, né? Um conceito bem mais extenso, que diz respeito a todo o conhecimento, a todas as habilidades que a criança vai desenvolvendo ao longo de sua vida e que diz respeito ao seu contato com os textos, com as pessoas que leem, as pessoas que escrevem. Isso nós vamos chamar de letramento, essa experiência, esse conhecimento. Então nós podemos ter uma pessoa letrada ainda não alfabetizada. É o caso das crianças pequenas, ainda não alfabéticas. Por exemplo, a criança que vê a mãe fazendo uma lista de compras para ir ao supermercado e diz assim: mãe, escreve aí na sua lista, se você vai ao supermercado, que eu quero chocolate de tal marca. A criança não sabe ler, não sabe escrever, mas ela sabe por que a mãe está escrevendo, o que ela bota lá naquele papel, para que serve aquele papel, isso está letrado. Então nós fazemos essa distinção. O que a gente observa, na realidade, é que quando a criança chega no nível alfabético, o letramento tem uma explosão, porque abre todo o universo da criança poder ler e escrever, e aí ela, enfim, incrementa seus conhecimentos ou seu nível de letramento. Nós temos uma escrita alfabética, mas existem outros povos que não usam escrita alfabética, é o caso dos chineses que utilizam uma escrita logográfica, e a gente vai poder comparar um pouquinho o alfabético com o logográfico. Veja a primeira sequência de símbolos chineses. Nós temos o primeiro símbolo que vocês veem no slide, ele quer dizer fogo. O segundo símbolo quer dizer cinzas. E o terceiro símbolo, que repete duas vezes o caractere de fogo, quer dizer chama. Então, os chineses não têm uma relação de falar e escrever, né, aquilo que nós podemos chamar de transformar as letras ou os sons em letras, e usam outro tipo de elemento que são os caracteres ou logogramas, que definem, enfim, a escrita, cujo foco principal é a associação de ideias. E na parte de baixo, na sequência dos três símbolos abaixo, nós encontramos, primeiramente, o símbolo de uma árvore. Quando essa árvore aparece com outra árvore, a gente já tem o significado de mata. E quando a árvore aparece com um risquinho embaixo, já significa árvore. Ou seja, a árvore, desculpem, representa papel, porque o papel vem da árvore. Né? Então, o último símbolo, que é a árvore com risquinho embaixo, representa papel. Essa é a forma dos chineses pensarem e lidarem com o sistema logográfico de escrita, que é diferente do nosso, que é uma correspondência entre letras e sons. Portanto, a invenção da escrita alfabética, ela dependeu de uma análise da estrutura sonora da palavra, da compreensão que as palavras contêm um número limitado de fonemas e da ideia de transformar cada um desses fonemas em letras ou símbolos, que nós chamamos de letras, e que compõem o alfabeto. Quais são os conhecimentos fundamentais para que a criança possa dominar um sistema alfabético? O primeiro conhecimento fundamental é a noção de fonema. É a ideia de que as palavras são compostas por unidades menores que se chamam sons, ou sons da fala, ou fonemas. A noção de que o mesmo fonema pode estar presente em diferentes palavras. Eu digo palavras diferentes, mas essas palavras, embora tenham significados distintos, elas podem conter o mesmo som. Por exemplo, se eu digo cachorro, tem um som k. Se eu digo esquilo, também tem um som k. São palavras distintas, significados distintos, porém com uma base fonológica comum, que é o fonema k. Isso é uma habilidade também fundamental. Para poder aprender a escrever, outro conhecimento básico é o domínio das letras, reconhecer as letras, saber para que servem as letras, nomear as letras, desenhar as letras, saber que as letras têm sons ou representam sons, e finalmente a associação fonema-grafema. Para cada som nós temos no mínimo uma letra, e para cada letra nós temos no mínimo um som. Muito bem. Então a consciência fonológica, na verdade, ela tem uma trajetória. Ela parte da palavra, a descoberta de que a palavra é composta por sílabas, e as sílabas podem ser decompostas em unidades menores, que são os fonemas. É essa habilidade que vai caracterizar as etapas que nós definimos de construção da escrita, de acordo com Emília Ferreiro, quando nós falamos da escrita pré-silábica, é que a criança ainda não está pensando nas relações entre falar e escrever. Quando nós falamos da escrita silábica sem valor sonoro, é que a criança já está levando em consideração as sílabas, porém ainda não leva em consideração os fonemas que tem dentro das sílabas quando ela decide a forma de escrever. Quando nós dizemos que uma criança está no nível silábico com valor sonoro, é porque ela já faz a segmentação em sílabas, e não só segmenta em sílabas, como ela já dá uma atenção para quem é o fonema, quais são os fonemas que estão dentro das sílabas, e começa já a detectar e identificar um ou outro fonema, preferencialmente ou predominantemente as vogais. Quando nós dizemos que a criança está silábica alfabética, na realidade aumentou o campo de análise dos componentes fonológicos, e ela já começa a identificar praticamente quase todos os elementos sonoros e transformando-os em letras, o que caracteriza a escrita silábica alfabética. E a escrita alfabética, no final das contas, nada mais é do que a consolidação, o aprimoramento da descoberta dos sons dentro das palavras e da correspondência fonema-grafema, que letra que eu uso para escrever esses sons. Então, nós vemos uma relação muito forte entre o desenvolvimento das etapas de construção da escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica. Portanto, essas habilidades chamadas metalinguísticas, e dentre elas a consciência fonológica, é considerada um dos preditores, ou assim, dos conhecimentos básicos para o sucesso na alfabetização. E é isso que nós vemos na BNCC atualmente, né, a partir da publicação da BNCC, que começa a dar um foco e uma importância muito grande para essas habilidades metafonológicas, garantindo aí no primeiro e no segundo ano um foco muito grande, né, no conhecimento das letras, na correspondência fonema-grafema, para poder facilitar a vida de quem vai aprender a ler e escrever. E nós temos aí, quando a gente fala em leitura, a rota fonológica, nós lemos transformando letras em sons, um por sílabas, quando nós estamos na presença de palavras não conhecidas, desconhecidas, ou nós podemos usar a rota lexical, que é já uma forma de leitura das palavras a partir do vocabulário interno que nós temos, graças à familiaridade que adquirimos com essas palavras
palavras que nós encontramos na medida que nós vamos ler. Isso só para a gente ter uma ideia, então a rota fonológica é quando nós estamos na presença de palavras desconhecidas, e a rota lexical é quando nós já conhecemos essas palavras, já estão na memória. E vejam aí, por exemplo, se eu tiver que ler oume sartana, eu vou ter que dividir a palavra sílaba por sílaba e, de uma forma mais pausada, ir atribuindo um valor sonoro para cada uma dessas sílabas. Portanto, eu usei uma estratégia chamada fonológica. Quando eu leio a palavra independente, essa palavra já me é familiar, já reconheço e uso uma rota lexical, ou seja, a memória da palavra. Muito bem. A fluência da leitura é fundamental na medida em que nós melhoramos a decodificação, nossa velocidade de identificar as palavras, de reconhecer as palavras vai aumentando. Isso gera a fluência. A fluência significa velocidade de leitura, precisão leitora e também a questão da entonação, e há uma relação muito forte com a compreensão leitora. Portanto, muita atenção. Quando nós encontramos crianças que têm dificuldades para compreender textos, a primeira coisa que nós temos que verificar quais são as habilidades de decodificação e a fluência leitora, porque são habilidades básicas que, quando estão deficitárias ou comprometidas, também afetam a capacidade de compreensão. Muita atenção. E paramos nossa aula aqui hoje para, enfim, abordarmos aí abordando essa questão do desenvolvimento da alfabetização. Até mais. Olá, eu sou o professor Jaime Zorzi e nesta aula abordaremos uma questão que traz muita discussão, muita controvérsia, muita polêmica, que diz respeito às metodologias para a alfabetização. Esse é o nosso foco de reflexão nessa aula. Vamos a ela. Ora, na nossa tradição, na educação brasileira, nós temos já o conhecimento de vários métodos. Alguns métodos são chamados ou colocados numa categoria de métodos sintéticos. Por que eles são chamados sintéticos? Na realidade, porque o princípio que eles propõem para alfabetizar é começar com unidades mínimas, que podem ser as letras, os sons das letras, ou sílabas, que vão sendo juntadas, unidas, para chegar até a palavra. Então, no método alfabético, por exemplo, chamado método alfabético, a criança aprende o nome das letras e aprende que pode juntar P com A, formar P com E, formar P, e assim por diante. No método fonético, a ênfase é no som. A criança aprende que as letras têm sons. Portanto, a letra P faz P, a letra A faz A. Se eu juntar P, A, formarei Pá. Se eu juntar P, E, formarei P, e assim por diante. E nós temos os chamados métodos silábicos, que já partem diretamente da sílaba, já ensinando as chamadas famílias silábicas ou grupos silábicos, Papé, Pipopu, Babé, Bibobu, Lalê, Lolu. E nas três modalidades, na medida que se chega à sílaba, aí vem a composição, né, para formar as palavras. Portanto, nós temos os chamados métodos sintéticos, que partem de unidades menores para chegar até unidades maiores. E nós temos também, em contraposição, chamados métodos analíticos ou métodos globais. O princípio é inverso. Quem defende essa forma de alfabetizar, de ensinar, parte do princípio de que é importante introduzir a questão do significado, da significação, do sentido. Portanto, se eu ensino a criança a ler uma palavra, que é o método da palavração, ela vê o sentido da palavra, ela sabe que tem significado. Se ela lê uma frase, ou se ela aprende a ler frases, mais rico ainda é o sentido das palavras, dentro das frases. Ou se ela aprende a ler um texto, é aí que muitos defendem que as palavras ganham suas verdadeiras conotações. Portanto, nós temos variações. O princípio dessas formas, que é da palavra, da frase e da historieta, é apresentar, então, enfim, um texto e ênfase na memorização visual das palavras, para depois começar um trabalho de decomposição em sílabas e a formação de novas palavras a partir da junção de sílabas que a criança vai descobrindo ou vai aprendendo a partir do desmonte das palavras. Na realidade, nós temos, a partir da década de 80, uma transformação bastante marcante na educação brasileira com a proposta dos métodos de alfabetização, que começam a colocar ênfase no papel da criança enquanto alguém que produz conhecimento e constrói as suas hipóteses. E aí nós temos a ideia do construtivismo, que deixa de lado os métodos chamados tradicionais e começa a botar ênfase na descoberta da criança a partir de experiências que ela vai tendo com o contato de pessoas e textos, enfim, vida fora. Então, algumas questões que aparecem na alfabetização é quando iniciar, as diferenças individuais e os fatores socioeconômicos que nós temos presentes nessa situação. Quando iniciar? Ora, nós temos um ensino, uma definição formal de quando ensinar, que é aos 6 anos de idade, quando a criança ingressa no primeiro ano do ensino fundamental, isso formalmente. Nós temos que levar em consideração que existem diferenças individuais, e essas diferenças individuais vêm do meio ambiente que a criança vive. Se a criança vive em um ambiente altamente letrado ou menos letrado, o impacto será muito grande. Portanto, não admirem da gente encontrar crianças já no infantil, lendo e escrevendo, porque vivem situações extraescolares altamente favoráveis para que isso aconteça. Portanto, nós temos que levar em consideração os fatores socioeconômicos, familiares, o grau de educação e de escolarização da família, que vão ter um impacto muito forte, não é, na alfabetização da criança. Qual o melhor método para alfabetizar? Na realidade, não há uma resposta simples para isso. Nós temos que pensar qual o objetivo, onde nós queremos chegar, que habilidades ou que competências nós queremos desenvolver nas nossas crianças. Definam com clareza os objetivos. E aí vocês comecem a pensar como eu faço para chegar ao objetivo que eu tracei, como eu consigo desenvolver consciência fonológica, ou como eu consigo levar a criança a identificar palavras. E aí a gente pensa no método. E o que vai dizer se o método é bom ou não são os resultados, ou seja, a eficácia do método. Então eu tenho o método A e o método B. Um alfabetiza em 1 ano, outro alfabetiza em 2 anos. Ora, ambos chegaram ao ponto que se deseja, que é alfabetizar. Só que um consegue fazer isso com a maior parte dos alunos em 1 ano, o outro consegue em 2 anos. Portanto, um será mais eficaz, o outro menos eficaz. Muito bem, nessa nossa aula nós abordamos aí a questão fundamental da alfabetização e espero ter esclarecido alguns elementos para ajudá-los nessa caminhada toda. Até mais. Olá, eu sou o professor Jaime Zorzi e esse é o momento de colocarmos teorias em práticas. Portanto, vamos ao nosso problema, né, desse nosso encontro. Algumas crianças apresentam dificuldades para aprender a escrever. Como profissional dessa área de processos de aprendizagem, Rita se depara com situações diárias em que médicos, professores e pais procuram sua ajuda para saber o que acontece com uma criança com dificuldade para adquirir a escrita e revela ser difícil quebrar a expectativa da grande maioria das pessoas de que o problema está na criança. Em muitos casos, ela tem observado que o processo de desenvolvimento da linguagem é desconsiderado quando se depara com desenvolvimento atrasado ou comprometido. Agora nós vamos apontar alguns aspectos que devem permear a avaliação da Rita sobre o que acontece no contexto de aprendizagem dessas crianças
que não estão aprendendo a linguagem escrita de maneira desejável. E como é possível identificar em que nível a criança está para planejar as intervenções adequadas? Muito bem. Bom, nosso ponto de partida é considerar que são múltiplos os fatores que podem interferir negativamente no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Nós temos todo o desenvolvimento da linguagem oral, que é base para a aprendizagem da leitura e escrita. Portanto, déficits na linguagem oral, assim, via de regra, comprometem no processo de alfabetização e no domínio da leitura e da escrita de uma maneira favorável. Portanto, muita atenção já no desenvolvimento da linguagem infantil para poder detectar possíveis dificuldades. Nessa linha, nós temos que aprender a avaliar competências linguísticas orais, em termos de compreensão e de expressão. Como que a criança se expressa, qual vocabulário, qual domínio sintático que ela tem, a extensão desse vocabulário, como ela compreende ordem, compreende narrativas, compreende explicações, como ela se expressa, quais as habilidades dialógicas que ela tem, saber interagir, manter uma interação, responder ao outro. Enfim, essas são habilidades ou competências linguísticas orais que nós devemos estar observando. A alfabetização depende de habilidades chamadas metafonológicas, como, por exemplo, a consciência fonológica, a memória fonológica, a fluência verbal, a facilidade que a criança tem para nomear as coisas, por exemplo, a capacidade que ela tem para guardar sons, para reter sons e poder trabalhar com essa informação sonora, o quanto que ela conhece a respeito da estrutura sonora da palavra, identificando os fonemas, e compreendendo que para cada fonema tem no mínimo uma letra, para cada letra tem no mínimo um fonema. Quais são os conhecimentos que ela já tem nessa área? Veja bem, a criança pode estar na educação infantil e já está altamente exposta a situações nas quais ela vai desenvolvendo esses conhecimentos que serão praticamente formalizados no momento da alfabetização. Nós temos que aprender também a caracterizar e identificar qual nível de escrita que a criança apresenta. Ela é pré-silábica, ela é silábica alfabética, ela é silábica com valor sonoro, enfim, qual nível de desenvolvimento de escrita que a criança tem. E na medida que a gente identifica esse nível, não é só dizer ela é pré-silábica. Se a criança, por exemplo, é pré-silábica, ela precisa começar a ser estimulada para pensar por sílabas, aprender a dividir uma palavra em sílabas, para poder compreender que existem relações entre a estrutura sonora da palavra e a escrita. Aprendendo a pensar por sílabas, ela pode desenvolver uma hipótese silábica. Na medida que a criança tem uma hipótese silábica presente, sem valor sonoro, nós temos que começar a chamar a atenção dela para os sons que tem dentro das sílabas e para que cada um daqueles sons tem uma letra, ou no mínimo uma letra para escrever. Na medida que ela começa a pegar um som ou outro, ela já entra no nível silábico com valor sonoro, e a partir daí a gente pode aprimorar para que ela chegue no nível silábico alfabético e no nível alfabético. E finalmente nós temos que analisar as condições sociais, econômicas, culturais e pedagógicas. O problema da não aprendizagem não necessariamente está centrado só na criança, pode ser uma questão metodológica, pedagógica, uma condição de ensino pouco favorável, pode ser um ambiente social também pouco estimulante para a criança poder desenvolver habilidades de letramento, conhecimentos ligados ao letramento, conhecimentos ligados à leitura e escrita, enfim, todos esses fatores devem ser considerados. Portanto, dizer o que é que pode levar uma criança a não ler e escrever de uma maneira favorável exige uma análise bastante complexa. Até mais. Olá, eu sou o professor Jaime Zorzi e esse é o momento das nossas dicas. Vamos a elas? Muito bem. A primeira dica que eu dou para vocês é a leitura de um livro chamado Neurônios da Leitura, de Stanislas Dehaene. Ele tem uma análise, é um neurocientista e faz uma abordagem muito aprofundada de todos os processos envolvidos no ato de aprendizagem da leitura e escrita e leva para a compreensão dos mecanismos cerebrais que estão aí presentes ou envolvidos. Recomendo também o livro As Letras Falam, Metodologia para a Alfabetização, que é da minha autoria, que nós temos o manual do aplicador, no qual a pessoa que aplica, professor, psicopedagogo, fonoaudiólogo, enfim, tem lá toda a base teórica e toda a diretividade para poder realizar as atividades com a criança, e temos um caderno de atividades nas quais as crianças desenvolvem uma série de atividades que vão levá-la ao domínio da correspondência fonema-grafema e ao nível alfabético. Também recomendo a leitura e a aplicação desse material. Lembre-se que a linguagem escrita tem vários aspectos. Ela tem sentido, função social, portanto não podemos esquecer do sentido da linguagem escrita, da função social da linguagem escrita, porém também tem a questão da forma, da fonologia, da morfologia, da sintaxe, da ortografia, que não podem ser deixados de lado, na crença de que a simples exposição da criança aos textos vai levá-las a descobrir todas essas características formais da linguagem. Precisamos montar situações específicas para que isso ocorra e até relembrando aí a questão da BNCC, né, nós vemos que ela aponta a importância de se pensar na questão da função social, do sentido e da forma, ou seja, das habilidades metalinguísticas envolvidas na leitura e na escrita. Coloque foco em todos os aspectos, em especial na consciência fonológica e nas correspondências fonema-grafema. Não se esqueça de fazer isso, que você pode observar ótimos resultados nas crianças, principalmente aquelas que estão com dificuldades para aprender a ler e escrever. E assim ficam aqui as nossas dicas de hoje. Até mais.